Eu comecei a usar drogas por volta dos 12, 13 anos de idade. A princípio, foi a droga lícita, o álcool, e o tabaco. E logo em seguida eu comecei então a fumar maconha. Eu só não fiz uso do crack e da merla, porque naquela época eu não tinha acesso a esse tipo de drogas. Mas a droga de preferência mesmo, assim, aquela que me levou para o fundo do poço, foi a cocaína. O Enio jovem era um indivíduo extremamente descrente com a vida, depressivo, que encontrou nas drogas um mecanismo, de felicidade. Só que as aventuras que as drogas me trouxeram, dentre elas eu tenho sequelas graves até hoje, porque eu fazia parte de gangues. Então eu levei tiros na cabeça, no corpo, de modo geral, tive um acidente de moto. A rotina do Enio era o seguinte: ele usava drogas praticamente todos os dias, mas nos finais de semana as coisas se agravavam, porque aí intensificava também o uso da bebida alcoólica com as drogas ilícitas, E sempre que tinha-se uma grande bebedeira, sempre tinha também seguido algumas consequências bem negativas mesmo. Eu cheguei mesmo assim no fundo do poço, Cheguei a um ponto que eu não tinha mais razão para existir. Na minha cabeça passava 24 horas por dia, 24 horas vontade de morrer, Ideias suicidas e tudo. Então, eu cheguei naquele ponto, ou eu fazia aquilo que fosse possível para sair das drogas, ou eu teria suicidado. E exatamente nessa época, foi quando me apresentaram a doutrina espírita. Então eu comecei a frequentar grupos, comecei a frequentar a mocidade espírita, e a partir daí, mesmo caindo e levantando, chegou aquele ponto que eu consegui uma firmeza e encontrei um sentido para existir. Valeu a pena, Valeu a pena porque eu não tinha nenhuma expectativa de vida. E a partir do momento que eu saí das drogas, eu comecei a compreender, a entender uma necessidade de ajudar pessoas que também são dependentes de drogas, O Enio hoje é uma pessoa que não precisa de droga para viver. Uma pessoa que compreendeu que o verdadeiro sentido da vida é a paz da consciência e uma união mais plena com o Criador do Universo. E esse Enio, ele tem feito da vida dele uma ferramenta para retirar muita gente, muitas famílias do fundo do poço. Eu quero deixar para a juventude, a seguinte mensagem: nós não precisamos de drogas para viver. Por pior que sejam os problemas que surjam na nossa vida, nós temos a possibilidade interna de superá-los, porque, como disse o nosso querido Mestre Jesus, vós sois deuses, somos seres de essência divina, e por esse motivo nós fomos criados para a felicidade e para a luz. Eu comecei a usar drogas por volta dos 12, 13 anos de idade. A princípio, foi a droga lícita, o álcool, e o tabaco. E logo em seguida eu comecei então a fumar maconha. Eu só não fiz uso do crack e da merla, porque naquela época eu não tinha acesso a esse tipo de drogas. Mas a droga de preferência mesmo, assim, aquela que me levou para o fundo do poço, foi a cocaína. O Enio jovem era um indivíduo extremamente descrente com a vida, depressivo, que encontrou nas drogas um mecanismo, de felicidade. Só que as aventuras que as drogas me trouxeram, dentre elas eu tenho sequelas graves até hoje, porque eu fazia parte de gangues. Então eu levei tiros na cabeça, no corpo, de modo geral, tive um acidente de moto. A rotina do Enio era o seguinte: ele usava drogas praticamente todos os dias, mas nos finais de semana as coisas se agravavam, porque aí intensificava também
o uso da bebida alcoólica com as drogas ilícitas, né? E sempre que tinha-se uma grande bebedeira, sempre tinha também seguido algumas consequências bem negativas mesmo. Eu cheguei mesmo assim no fundo do poço, né? Cheguei a um ponto que eu não tinha mais razão para existir. Na minha cabeça passava 24 horas por dia, 24 horas vontade de morrer, né? Ideias suicidas e tudo. Então, eu cheguei naquele ponto, ou eu fazia aquilo que fosse possível para sair das drogas, ou eu teria suicidado. E exatamente nessa época, né, foi quando me apresentaram a doutrina espírita. Então eu comecei a frequentar grupos, comecei a frequentar a mocidade espírita, e a partir daí, mesmo caindo e levantando, chegou aquele ponto que eu consegui uma firmeza e encontrei um sentido para existir. Valeu a pena, né? Valeu a pena porque eu não tinha nenhuma expectativa de vida. E a partir do momento que eu saí das drogas, eu comecei a compreender, a entender uma necessidade de ajudar pessoas que também são dependentes de drogas, né? O Enio hoje é uma pessoa que não precisa de droga para viver. Uma pessoa que compreendeu que o verdadeiro sentido da vida é a paz da consciência e uma união mais plena com o Criador do universo. E esse Enio, ele tem feito da vida dele uma ferramenta para retirar muita gente, muitas famílias do fundo do poço. Eu quero deixar para a juventude, né, a seguinte mensagem: nós não precisamos de drogas para viver. Por pior que sejam os problemas que surjam na nossa vida, nós temos a possibilidade interna de superá-los, porque, como disse o nosso querido Mestre Jesus, vós sois deuses, somos seres de essência divina, e por esse motivo nós fomos criados para a felicidade e para a luz.